Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à capacitação em NR10, é uma norma regulamentadora número 10, que trata sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade. A NR10, ela como o próprio nome diz, ela regulamenta o capítulo 5 da CLT, que traz informações sobre saúde e segurança no trabalho. A NR10 ela estabelece aí requisitos mínimos, né? Aí agora eu tenho um quadro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, um quadro ao lado aqui, né? No canto da tela, tem aqui um texto extraído da própria NR10. Né? A NR10 estabelece aí os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Eu diria que a NR10 ela é uma das normas mais importantes do ponto de vista de segurança do trabalho, haja vista a amplitude, né, que se tem aí da aplicação de eletricidade em nossas vidas. Então a NR10 ela delibera aí em todas as fases, né? A aplicação dela é uma aplicação muito ampla e aplica em todas as fases aí desde a geração até o consumo aí da energia elétrica. Então temos essa imagem. Deixa eu mudar aqui o quadro, meu quadro aqui para cá. Isso, para o outro lado da tela vai ficar melhor de visualizar. Então, por meio dessa imagem aí, nós podemos ver a amplitude de aplicação, né? Se aplica às fases da geração, que pode ser aí hidroelétrica, né? Bom, enfim, aplica na fase da geração, aplica-se também na fase da transmissão dessa energia gerada, aplica-se aí na fase aqui da distribuição e aplica-se na fase do consumo. E nessa etapa aqui do consumo, né, é que a maioria, é que se tem aí uma grande parte aí das pessoas trabalhando aí com eletricidade, na manutenção de prédios, né, manutenção de edificações, manutenção de diversas sistemas elétricos. Isso envolve equipamentos, isso envolve instalações elétricas, iluminação, envolve aí também sistema de refrigeração, todo o sistema de alimentação elétrica desses maquinários. Então a aplicação é ampla. Também se estende para as etapas aí né, falamos aí das fases, né, geração, aplica-se na transmissão, aplica-se na distribuição e consumo. O consumo, né, seria aqui na etapa final, na ponta, né? Mas também se aplica aí nas etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenções das instalações elétricas e quaisquer, né, quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Então a NR10 é uma norma bem ampla e delibera sobre esses aspectos aí do trabalho com eletricidade, né, com instalações elétricas em toda a sua amplitude. Ok? Esse bate-papo, né, que nós vamos ter sobre a NR10, né, que representa uma capacitação, nós vamos
nós vamos discorrer sobre uma introdução à segurança com eletricidade, vamos falar de regulamentações, riscos em instalações de serviço com eletricidade, técnicas de análise de risco, medidas de controle, vamos discorrer sobre a ABNT, a NBR aí 5410, 14039, equipamentos de proteção coletiva, individual, rotinas de trabalho aí, né, procedimentos envolvendo procedimentos, documentações de instalações elétricas, riscos adicionais, combate, proteção e combate a incêndio, acidentes de origem elétrica, primeiros socorros, e vamos falar aí de responsabilidades. Vamos falar de todos esses itens de uma maneira dividida. Essa é a primeira parte do nossa capacitação. As dúvidas, né? Qualquer dúvida que surgir, por favor, tome nota. Você pode fazer o questionamento pelo próprio canal aí que esse vídeo está sendo divulgado, ou você pode procurar o seu supervisor para que supervisor imediato, né, para que ele entre em contato aí comigo e a gente consiga aí sanar qualquer dúvida que você venha a ter nessa capacitação ou naquilo que foi falado aqui, tá bom? Eu vou tentar, assim, a capacitação é uma troca de experiências. Nós vamos ser muito transparentes e muito objetivo naquilo que a gente quer transmitir, né? Que é a essência da NR10, que é trabalhar com segurança, tá? Em instalações e serviços com eletricidade. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da introdução aí à segurança com eletricidade. Antes, você já parou para pensar aí se no mundo sem eletricidade? Já parou para pensar na possibilidade da vida humana sem a utilização desse recurso tão presente na vida da gente, né, no dia a dia? Já parou para pensar nisso? Vamos ver um videozinho rapidinho sobre isso? Deixa eu pegar aqui. Opa! Tá aqui. Vou buscar aqui no meu computador e mostrar para vocês um videozinho sobre isso aí. Essa parte pra cá. Isso. Então vamos lá. Vamos ver um vídeo aí. Mundo sem eletricidade. Olha só. É isso aí. É interessante, né? Por vezes nós
não paramos para pensar ou para observar, digamos assim, o quanto a eletricidade faz parte das nossas vidas, né, nos dias de hoje. Eletricidade é algo muito presente e a tendência é cada vez mais se tornar mais presente na vida humana, né? Então, o que é importante, né? E aí agora voltando a falar sobre trabalho com instalações elétricas, é o quanto a gente pontuar aqui o quanto eletricidade ela pode ser perigosa. Eu costumo dizer que o trabalho com instalações elétricas ele se assemelha muito na prática, digamos assim, a uma condição, a uma pessoa que é motociclista, digamos assim, motociclista. O motociclista, ele quando está aprendendo a pilotar ali uma moto, ou a primeira vez que ele coloca uma moto numa avenida, ele toma todo o cuidado, né, possível. E, por exemplo, quando tem um engarrafamento, o motociclista ali, ele com sua moto, ele para junto com os carros. Fica parado ali, parou o trânsito, ele para, fica na faixa, no meio da faixa, parado. E aí, assim, isso as primeiras vezes que ele vai pilotar a moto em um trânsito. Depois ele vai adquirindo confiança, experiência, e aí a coisa começa a tomar uma outra direção, né? Nos engarrafamentos ele começa a transitar pelos corredores. De uma maneira mais devagar, mas começa a transitar pelos corredores. Os corredores ali entre os carros, de uma maneira mais cautelosa. Mas aí ele vai adquirindo mais experiência. Ele já pilotou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí vai se tornando confiante. Fica confiante. E aí ele se vê ali numa situação de engarrafamento, ele já passa a transitar muito com uma velocidade maior nos corredores. E, e acho aquilo muito natural. E acaba se colocando em risco. Por que eu estou fazendo isso, essa analogia? Eu costumo dizer que na vida as coisas se associam. É possível a gente fazer associações. E eletricidade é a mesma coisa. Né? Os profissionais eles vão trabalhando com a eletricidade, vão adquirindo experiências, conhecimentos, confiança e aí passam a, a não mais se preocupar com situações ou com o assunto segurança com eletricidade. A gente vai falar mais à frente, né, em estatísticas aí de acidentes voltado à, à eletricidade. Buscamos alguns dados sobre isso, vamos mostrar. Mas é importante dizer o seguinte, é que o profissional da área, à medida que vai passando o tempo, a confiança vai fazer com que ele não se preocupe tanto com a sua segurança. Ou se preocupe, ou começa a esquecer o tanto que a eletricidade pode ser perigosa. Haja vista aí que a NR10 ela é um treinamento de 40 horas, né, um treinamento inicial de 40 horas, tem uma carga horária de 40 horas, e a reciclagem aí ela tem que ser feita a cada 2 anos. 2 anos, a cada 2 anos tem que ali a empresa, né, 2 anos, ou dependendo de outras situações, a gente pode estar mostrando aqui, vamos estar mostrando também, mas a cada 2 anos os profissionais da área de elétrica têm que serem deslocados, direcionados para uma sala e ali
assistirem um treinamento sobre segurança em instalações elétricas, o treinamento de NR10, reciclar esse conhecimento. Por que disso? Porque a experiência faz com que ele esqueça o tanto que esse negócio é perigoso. E assim, e olha o custo disso, né? Eu imagino aqui que todos nós temos diversas atividades a serem realizadas. No seu posto de trabalho agora, deve ter diversas atividades esperando por você para ser realizadas. E as atividades estão lá paradas, esperando, né? E você aqui assistindo essa capacitação para depois voltar ali a produzir. Olha o custo disso. Quantas pessoas aqui assistindo essa capacitação e não produzindo, e não trabalhando, né? Recebendo por isso, inclusive. Então, olha só. Quantas vezes aí tem 3 perguntinhas aqui já nesse slide, muito importantes. Quantas vezes você pensa em segurança ao realizar no trabalho? Quantas vezes você procura ver coisas que possam causar acidentes? Você está disposto a investir um pouco do seu tempo em segurança? Aqui tem 3 perguntas que são importantíssimas para a gente internalizar e aplicá-las no nosso dia a dia de trabalho. Principalmente trabalho envolvendo instalações elétricas. Ao longo desse bate-papo, dessa capacitação, eu diria que nós, como profissionais, eu diria que você, como profissional, você vai ter que ressignificar alguns conceitos. Alguns conceitos relacionados ao seu modo de trabalho com eletricidade. Ok? Então vamos lá. Aliás, tem uma imagem aqui, a imagem mostra o quanto eletricidade, né? A fera que é eletricidade. Eletricidade você não consegue ver, você não consegue cheirar, não tem odor, não consegue por vezes ouvir, né? Poxa, tá passando eletricidade aqui, corrente elétrica aqui nesse circuito. E parece ser simples a atuação, parece ser simples, né? É tão simples, mas tão letal. Pessoas morrem todos os dias ao trabalhar com eletricidade, por não aplicar conceitos de segurança, por não aplicar a norma regulamentadora número 10, a qual a gente está estudando aqui. E esse é o objetivo, a gente relembrar isso, né? Relembrar os cuidados que temos que ter quando se trata de trabalho com eletricidade. Vamos lá. Deixa eu reposicionar o meu quadro aqui. Aqui. Ah, certo. Vamos lá. Vou colocar aqui nesse cantinho. Isso. Vamos lá. Bom, uma situação é uma situação real aí envolvendo choque elétrico, né? O que é um choque elétrico? É uma perturbação que se manifesta no organismo quando ali o corpo humano é percorrido por uma corrente elétrica. E dependendo aí da intensidade, né, você pode ter uma sensação de formigamento, né, até uma violenta contração muscular, o que pode vir aí a provocar a morte da pessoa.
a condição básica, né, para uma pessoa tomar um choque, uma pessoa sofrer um choque elétrico, seria ela ser submetida a uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. Isso vai fazer com que a corrente circule, né, no organismo ou circule no corpo humano da pessoa. Seria, por exemplo, nessa situação aqui, ó, você tem aqui uma fiação exposta e aqui você tem aqui o contato com o solo. O solo é o nosso neutro, o nosso zero absoluto. E aqui você tem um valor de tensão, uma diferença de potencial, 220, 380, 110, 220, 380, etc. O que pode fazer com que, dependendo da resistência elétrica, se a resistência elétrica for uma resistência baixa, você vai ter aí a possibilidade de uma corrente elétrica fluir pelo corpo da pessoa. E, bom, e quais situações, né? Em que situações se observa aí a possibilidade de um choque elétrico, uma possibilidade de acontecer aí a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano? E, obviamente, são superfícies energizadas, né? Carcaça de motores, aparelhos eletrodomésticos, chão, paredes e tetos, dependendo aí da instalação, da deterioração da instalação elétrica, torneiras, chuveiros, cercas, grades, muros, caixas de controle de medição de energia, postes energizados, postes metálicos, né, postes de iluminação metálico, chão energizado em volta do poste, luminárias, painéis e condutores, entre outros aí. São aí superfícies que a gente pode estar apontando de possíveis situações com diferença de potencial ou ali com a possibilidade de fazer com que circule corrente elétrica pelo corpo de uma pessoa. Fios e cabos com isolamento deficiente. Essa é uma outra condição aí, né? Favorável a uma questão de um choque elétrico, né? Favorável a possibilitar aí um choque elétrico. Então, isolamento com defeito de fábrica, isolamento velho, partido, isolamento danificado por objetos pesados, isolamento, seguindo aqui, ó, isolamento aí rompido por roedores, né? Isolamento superaquecido, uma outra condição. Né? Fios e cabos energizados caídos no chão. Olha só, é uma outra condição, né? Redes aéreas energizadas, construções embaixo de linhas de transmissão, sacadas próximas das redes. Né? O cara tem ali uma laje, algo muito e que permite ali, no caso, uma proximidade com a rede aérea de transmissão de energia, de distribuição, etc. Podas de árvore, aqui é um outro item considerável, né? Você tem aí uma situação, por exemplo, de árvores, né? Dependendo do local em que essa árvore está plantada, ela cresce e aí começa a encostar numa rede elétrica. Possivelmente essa árvore, dependendo da tensão elétrica dessa rede, ela pode passar a conduzir ou ficar potencialmente, né, energizado, o que vai possibilitar uma situação de choque elétrico se uma pessoa encostar nessa árvore, tiver com os pés no solo. Isso pode ser extremamente perigoso, porque vai fazer com que circule corrente elétrica
por uma pessoa ao pegar nessa árvore. Então, assim, árvores, antenas, guindastes, basculantes, pulverizadores, né? Empinar pipas aí, linha metálica, dias chuvosos, é outra coisa muito, né, perigosa aí. Perigosa porque ali a criança, ou o adolescente, adulto, etc., usando uma pipa com uma linha, digamos assim, com um tipo de uma linha metálica, algo assim, extremamente perigoso se encostar numa rede elétrica aérea. Bambus e outros objetos, né? Poderíamos acrescentar aqui antenas, né? Antenas, já tem ali no item D. Na instalação de antenas, a pessoa deixar essa antena encostar numa rede elétrica próxima. E aí pode ter um acidente gravíssimo, inclusive com morte, né? Olha só, redes supostamente desenergizadas. Aqui é uma outra situação em que merece todo o respeito ao se trabalhar com eletricidade. Residual capacitivo. Olha só, dependendo do sistema ou da máquina que está se realizando a atividade, essa máquina ela vai ter capacitores que vão armazenar a energia elétrica. Para que se usa capacitores? Para você trabalhar as questões de potência, né? Equalização de potência, fatores de potência, etc. Mas o fato é que são dispositivos semicondutores que vão armazenar energia elétrica. E aí a pessoa desliga a alimentação elétrica, mas aquele equipamento ele continua energizado no caso de um capacitor, um equipamento dotado de capacitores. E por vezes o profissional ele se sente à vontade ali para entendendo que o sistema está, olha, eu desliguei o sistema, portanto esse sistema está sem alimentação elétrica, portanto está desenergizado. Então eu posso atuar tranquilamente. Aí o sistema é dotado de capacitores. Se esse rapaz, se esse profissional tocar num barramento, obviamente o capacitor vai, né, descarregar a energia nesse profissional. Aliás, conheço profissionais projetistas de sistemas que morreram a fazer trabalhos aí, a trabalhar em sistemas, entendendo que o sistema estava desenergizado, a eletrônica indicando que o sistema estava sem carga residual, mas era um erro eletrônico de leitura, e ali ele acreditou, né, o profissional acreditou naquela leitura e os capacitores estavam carregados. Ele sofreu uma descarga elétrica proveniente desses capacitores, com a rede desenergizada, desligada, e ele veio a óbito. Gerador particular. É um outro ponto importante, né? Então, por vezes, sistemas são projetados para que, na ausência da tensão da alimentação elétrica vinda da companhia de distribuição, na ausência dessa alimentação elétrica, entre aí geradores, né, para manter, né, o sistema alimentado. E aí a importância de conhecer e se atentar para esse tipo de sistema. Porque, olha, eu vou desligar aqui a alimentação elétrica vindo da companhia, eu já posso ir lá e trabalhar. Não é bem assim. Você pode ter um gerador ligado ao seu circuito que vai ali fazer a alimentação elétrica, como se fosse a rede da companhia de distribuição da cidade. Então, alimentação através de baixa tensão via transformadores, isso aí é outra coisa importante, vamos estar também discorrendo bastante sobre isso, né? Todo fio é percorrido por uma corrente elétrica, ele cria em volta dele um campo magnético, e do contrário do campo magnético é possível criar corrente elétrica? Sim.
é possível você induzir corrente elétrica, né? Se você tiver um campo magnético variável e próximo tiver um fio, você induz corrente elétrica nesse fio próximo. Seria o princípio de funcionamento do transformador. Então, por vezes, um circuito está desligado, mas você tem uma rede elétrica próxima, que e essa rede elétrica ela está ali sendo alimentada por uma corrente elétrica alternada. Se eu tenho uma corrente elétrica alternada, eu vou ter um campo magnético variável, que vai induzir corrente elétrica em transformadores próximos, em instalações elétricas próximas. Aí é um ponto também muito importante. Efeito da indução em outras linhas, né? Passam próximas, é isso aí. E energizamento através de manobras incorretas é outra possibilidade aí de de o sistema estar energizado, uma superfície do sistema estar energizado e o profissional aí talvez não se atentar a isso, onde pode vir a ocorrer aí um acidente gravíssimo, né, com eletricidade. Pode levar até a morte do profissional. Bom, opa, vamos lá. Isso, aqui. Então, isso aqui. Bom, é isso aí. Vamos lá. Olha só, essa imagem aqui, eu vou tentar reposicionar a minha imagem aqui. Aqui, tá bom. Aqui é uma situação em que nós temos aqui uma condição uma situação aí, digamos assim, né? Uma situação real, onde segurança não está sendo, digamos assim, observada, né? As fiações, né, uma desorganização generalizada das fiações elétricas, o que potencializa riscos aí de contatos, né, com fiações energizadas e choques e um choque elétrico, né? Vamos ver um vídeo aqui sobre isso. Olha só a situação, né? Uma área completamente
exposta sem nenhum tipo de proteção, né? Nós vimos no vídeo. E uma situação em que um barramento de um transformador estava em chamas ali, possivelmente por passagem da corrente elétrica ali, né? Você tá possivelmente ali um barramento folgado e ali você tem um aquecimento, aquilo o barramento folgado ali ele vai se comportar como uma resistência, né? Algo que resiste à passagem da corrente elétrica. Uma resistência elétrica parecida com a do chuveiro, por exemplo, vai esquentar a ponto de entrar em chamas, né? E ali você percebe um profissional ou uma pessoa, né, tentando apagar aquele fogo ali, jogando água, jogando com pano, e o fogo não se apaga, porque ali é decorrente da passagem da corrente elétrica. Olha o risco em que aquela pessoa está se submetendo, né? O choque elétrico, ele pode ser, dependendo das circunstâncias a qual uma pessoa toma um choque elétrico, ela, ela, esse choque pode ser extremamente grave, do ponto de vista, inclusive, né, levando assim a morte por parada cardiorrespiratória. Então, essa é uma preocupação que se deve ter. Para trabalho com eletricidade, tem que se ter um conhecimento, tem que se conhecer a instalação elétrica, tem que se conhecer, tem que ter o conhecimento técnico mínimo, né, para fazer trabalhos com eletricidade. Isso é o que discorre, o que estabelece a própria NR10, tá bom? Olha uma situação de um choque elétrico com uma pessoa numa rede de consumo. Tá? Vou mostrar aqui para vocês um usuário, né, de um, de um estabelecimento ao qual toca num equipamento, né? Esse vídeo o cara toca num ventilador e ali ele é submetido a uma descarga elétrica. Olha a situação em que um choque elétrico pode submeter a pessoa. Olha só um minutinho. Vamos lá. Opa, olha isso aí. É um ventilador. O rapaz, deixa eu voltar com minha imagem aqui para me explicar toda a dinâmica, né, desse acontecimento para vocês. A gente discutir um pouquinho sobre esse acontecimento. Ele é um pouco, digamos assim, surpreendente no sentido de que esse profissional ao lado aqui, ele realmente ignora a presença desse rapaz, né, e não observa, né, o que está de fato acontecendo com esse rapaz. Mas se não tem uma intervenção de uma outra pessoa, muito provavelmente esse rapaz aqui ele viria a morrer, tá? Então, assim, a gente não tem informações, não sei a sequência, né, do que se esse rapaz teve uma parada cardiorrespiratória, se ele se recuperou, mas é importante a gente entender e observar por meio desse vídeo o quanto um choque elétrico ele pode ser perigoso, tá? Deixa eu voltar aqui, vou colocar do início. Então você tem um jovem usuário dessa instalação, da edificação, que vai até um ventilador ali para ligar ou desligar, alguma coisa assim. Tá bom? Assista o vídeo aí com bastante atenção.
Olha só, um choque elétrico, a princípio simples, né? Num equipamento energizado numa linha de consumo, e aí a gente consegue observar a gravidade de um choque elétrico, né? O quanto um choque elétrico pode ser grave, né? Aqui a gente tem alguns valores para a gente entender a gravidade de um choque elétrico, tá? A gente tem alguns parâmetros, né? Digamos assim, alguns parâmetros quantitativos que nos permitem observar o quanto o ser humano ele pode ser, ele é frágil frente a essa questão do choque elétrico. Olha só, a corrente elétrica que passa em uma lâmpada incandescente, 60 watts, em 120 volts, é de 500 miliamperes. Tá? Existe uma formulazinha para se calcular isso, né? Potência elétrica é igual a tensão vezes a corrente elétrica. E aí, por meio dessa formulazinha, você consegue chegar e identificar pelo nível de tensão da rede, a potência da lâmpada, você identifica aí a corrente elétrica. Bom, enfim. Então, uma lâmpada aí, eu estou com a garganta um pouco ruim, mas vamos lá. Tomar uma água aqui, para a gente seguir no nosso bate-papo. Aqui vem um negócio, vem uma informação muito importante, tá? Eu quero que você que está me assistindo pegue essa informação e use como primeiro ponto a ser ressignificado. Olha só, a fragilidade do corpo humano frente a um choque elétrico. Então, olha a circunstância. Uma lâmpada de 60 watts, alimentada por uma rede elétrica de 120 volts, comum, né? Você vai ter aí, pelo filamento, pelo circuito elétrico, circulando aí 500 miliamperes. Então, valores em miliamperes, olha só. Olha só. Nessa faixa até 1 miliampere, uma zona neutra. Entre 1 miliampere e 3 miliamperes, nós digamos assim, ó, você vai seguir aqui, ó, esse é uma espécie de um velocímetro, e aqui você tem essa faixa aqui de cores, tá bom? Que vai nos mostrando a faixa de corrente elétrica que pode ser extremamente perigosa para a gente, como ser humano, para um ser humano. Então, olha só, de 0 miliampere, 0,001 ampere. Então, aqui nós temos uma corrente em miliampere, então vamos falar em 1 miliampere, que é 500, né? 1 miliampere, até 1 miliampere, pode ser considerado uma zona neutra. Não terá efeito nenhum sobre o corpo humano. Mas olha só, entre 1 e 3 miliamperes, você pode, né, ou uma pessoa pode ter uma sensação de um choque elétrico. Sensaçãozinho, não, algo assim, formigamento, alguma coisa nessa ordem aí, né? Não sei se você eu já vi alguns, não sei se vocês já viram isso, mas alguns técnicos de som, eles usam aquelas baterias de 9 volts, né, em equipamentos de som, microfones e alguns transmissores de áudio, e eles, transmissores, receptores, etc., e eles fazem um teste prático se aquela bateria ela tá com carga ou não, uma bateriazinha de 9 volts. Eles fazem como isso? Encostando na língua
encostando a língua nos dois polos, positivo e negativo, de uma bateria de 12 volts. Pequenininha, aquela bateria, perdão, de 9 volts, aquelas baterias usadas em microfone, etc. E ali eles alegam uma sensação de formigamento, beliscamento, um beliscão, assim, uma sensação, formigamento, digamos assim, na língua, se a bateria estiver carregada. Bom, enfim, a corrente elétrica deve ser na ordem entre 1 e 3 miliamperes. Tá? Olha só, entre 3 e 9 miliamperes, você tem aí um limite da zona de segurança. É um choque já desconfortável. Entre 3 e 9 miliamperes, né? Você tem ali um choque desconfortável, é sentido uma contração muscular nos dedos. Então você já tem entre 3 e 9 miliamperes ali seria a ruptura da zona de segurança. Olha só, entre 9 e 20 miliamperes é uma zona onde as contrações são mais violentas, irradiando-se para a zona do tórax, e a vítima pode não conseguir se livrar dos cabos. Há uma dificuldade de respirar. Foi o vídeo que a gente acabou de ver. Aquele rapaz, ele vai até um equipamento, um ventilador, ele toca no ventilador e ali muito provavelmente ele já estava recebendo uma descarga elétrica, circulou corrente elétrica por ele nessa região aí, ó. Entre essa região de até 20 miliamperes. E ali percebemos que houve uma contração muscular, né? Ele se contrai, a musculatura se contrai e ele não consegue se livrar. Olha um choque acima de 20 miliamperes. Zona considerada perigosa. Não há, obviamente, dados experimentais para o ser humano. Correntes acima de 20 miliamperes, excepcionalmente, é que permitirão os indivíduos se desvencilharem das partes elétricas. A vítima desmaia, se não for socorrida a tempo, pode sucumbir por asfixia. Então, um choque acima de 20 miliamperes, ele é um choque extremamente significativo e pode ocorrer aí a questão, né, principalmente se ela não se livrar, né, do choque, pode acontecer aí uma morte por asfixia. Bom, olha só, gente, nós estamos falando entre 20 e 100 miliamperes. Eu acho que por meio desses dados, né, vamos colocar, desse velocímetro de análise de corrente elétrica, é possível a gente associar o quanto o corpo humano é frágil. Nós estamos falando de uma lâmpada 60 watts alimentada a 120 volts. Ela vai passar por ela uma corrente elétrica na ordem aí de 500 miliamperes. Sendo que um choque elétrico no qual circula pelo corpo de um ser humano 100 miliamperes, não é 500, é 100 miliamperes, já é o suficiente para matar uma pessoa por asfixia. Vamos, né, vendo aqui a imagem do... Deixa eu pegar aqui o mouse. Deixa eu ver onde é o mouse. Está aqui. Ah, está aqui embaixo. Entre 9 e 20 miliamperes já é o suficiente para ter o quê? Uma contração, uma violenta contração, e a vítima pode não conseguir se livrar e a dificuldade de respirar. Olha aí, nessa zona aqui, né? No mês, se eu não me falha a memória, no mês de julho, junho ou foi julho, um
uma pessoa, um dos colaboradores da empresa, né, em que eu trabalho, ele foi na posição de serralheiro, ele foi fazer uma instalação elétrica na sua própria residência, ou na residência de um familiar, não tem um detalhe aqui, mas o que de fato aconteceu foi que, ao realizar essa instalação elétrica, ele se envolveu ou pegou em alguma coisa lá, bom, enfim, tomou um choque elétrico, teve uma condição de choque, estava trabalhando na instalação energizada e teve um choque elétrico, sofreu um choque elétrico, e logo após teve uma parada cardiorrespiratória. Foi chamado aí o corpo de bombeiros para tentar ainda socorrer a vítima, mas socorrer o colaborador lá, o nosso ex-companheiro de trabalho, e não foi suficiente. Ele veio a óbito, fazendo uma instalação residencial. Olha só. Tá, vamos lá. Então, primeiro ponto importantíssimo a ser ressignificado. Uma instalação elétrica residencial, um nível de tensão de instalação elétrica, um nível de tensão de uma tomada, ela pode ser suficiente, ela é suficiente para tirar a vida de uma pessoa. Então eu preciso ter cuidados ao realizar esse tipo de manutenção. Eu preciso conhecer o que está sendo feito, eu preciso estabelecer uma estratégia de atuação, eu preciso pensar em segurança do trabalho. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu reposicionar a minha imagem para esse cantinho aqui. Opa, vamos lá. Vamos ver se eu estou certo aqui. Isso mesmo, vamos lá. Alguns conceitos sobre trabalho com instalações elétricas, né? E aí, vamos lá, vamos ressignificar isso aí, né? Vamos ressignificar alguns conceitos que a gente traz aí. Conhecimento técnico. Opa! Primeiro conceito, para trabalhar com eletricidade, você que está me ouvindo aqui, meu amigo, só trabalhe se você conhecer o que você está fazendo. Você tem que conhecer minimamente o que é eletricidade, o que é tensão elétrica, o que é corrente elétrica, o que é resistência elétrica. É muito importante você conhecer tecnicamente sobre eletricidade para trabalhar com eletricidade. Senão você não pode se envolver, porque você vai estar se colocando em risco. Olha, eu costumo dizer que nós vivemos a época mais abundante de todos os tempos. Você ouve diversas pessoas falando isso. Nós temos uma abundância de acesso à informação. Olha o quanto informação é disponível para a gente hoje, nos dias de hoje. Você já ouviu falar do Google? Já ouviu falar do YouTube? Olha aí. São canais de comunicação, ferramentas que podem ser usadas ao nosso favor para conhecimento. Então, para trabalhar numa instalação elétrica, primeiro, preciso conhecer tecnicamente. Preciso ter conhecimento técnico. Eu preciso, para trabalhar numa edificação, eu preciso aplicar a eliminação do risco por meio da desenergização. Olha uma coisa importantíssima aqui. Desenergização é regra. E aí, olha só, o profissional de eletricidade, ele tende, o profissional que trabalha com instalações elétricas, ele tende ao longo do tempo ganhar confiança e tratar como regra, trabalhar na instalação com ela energizada. E você precisa ressignificar isso hoje, porque a NR10 ela delibera de uma maneira muito clara que prioritariamente deve-se trabalhar com a estação elétrica, com as instalações elétricas desenergizadas.
Olha, Gilson, é, 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 eu não posso desligar. Essa é o argumento mais forte que eu escuto, né, no dia a dia aí com os profissionais da área de elétrica. Olha, eu conversei ali com os usuários e eles dizem que estão fazendo um trabalho importante, e portanto não pode desenergizar. E eu vou ter que fazer o serviço com a rede energizada. E olha o quanto o conhecimento técnico é importante nesse momento. E você tecnicamente, por favor, me avalie se eu não estiver sendo correto, coerente. Olha só, eu costumo dizer que instalação elétrica não existe trabalhar com ela sem a possibilidade de desenergizar. Não existe isso. Por quê? Ainda que o profissional que trabalha na área tenha todo o cuidado do mundo, ainda que ele se proteja ou não, ou não tenha nenhuma preocupação com sua própria segurança, e ali ele vai fazer aquela atividade com todo cuidado. Se ele cometer um deslize, ele coloca em curto, ele vai ocasionar um curto ali. E ainda que ele não se machuque, quando ele ocasiona um curto numa instalação elétrica, o que, que acontece, gente? A instalação, minimamente. O menor dos problemas é o seguinte: a instalação ela desliga, o disjuntor desliga, o disjuntor cai, né, no popular. E aí, o não poder desligar, como fica? Por vezes a gente esquece ou por vezes a gente não explica isso para as pessoas. Por vezes a gente não vou explicar. Então ressignifica isso. Olha só, a regra é fazer com o sistema elétrico desenergizado. E a exceção é com o sistema energizado. Por quê? Porque ainda que você tome todo o cuidado do mundo, ainda que você não se preocupe com a segurança, se acontecer qualquer situação fora do previsto, pode ocasionar um curto ali, ou tiver uma fiação ali descascada dentro daquele painel ou daquela tomada que ali você está mexendo, encosta um no outro ali, é o suficiente para desligar todo o sistema, dar um curto. Desligar todo o sistema. E dependendo desse curto, você pode ter ainda uma situação mais grave. Pode queimar a fiação inteira da instalação. E aí, olha quanto tempo vai se levar para recompor essa fiação, substituir essa fiação deteriorada por um custo ali ocasionado por uma decisão de fazer um serviço com a instalação elétrica energizada. Então as pessoas, os usuários, principalmente os usuários, os fiscais, os usuários daquela instalação elétrica, eles têm que ser avisados. Olha, eu vou tomar todo o cuidado do mundo, eu vou cuidar da minha segurança, mas eu não posso garantir que o sistema não vai desligar. Porque se tiver qualquer inconveniente aí dentro, que eu não, dentro daquela instalação, que foge ao meu controle, se encostar um fio no outro ali, vai ter um curto, vai desligar tudo. Então, se você tem um documento importante, olha, salva aí, deixa para fazer depois, que eu vou mexer na instalação elétrica. E às vezes os profissionais não avisam as pessoas disso. Não avisam. Tem que avisar, certo? E aí o não desligar não existe. Não existe. Instalação elétrica não existe. Instalação elétrica energizada, o cara dizer que o não poder desligar, isso não existe, tá? Isso é o que eu quero dizer. Não pode desligar. Para trabalhar com eletricidade, isso não é um argumento mais conveniente. Uma vez eu fui abordado por um profissional, ele, ele, ele ele estava propondo fazer uma manutenção numa UTI do hospital. E falou, na ocasião, a proposta, olha, vai ter que fazer a manutenção com o sistema energizado. Falei, meu amigo, porque não pode desligar, é uma UTI. Eu falei, então não pode fazer.
Porque tem que se criar uma alternativa, né? E se acontecer um curto elétrico, vai desligar tudo. E o que nós vamos fazer? Então precisa, ou a gente se programa para desligar, ou e alimenta e faz o serviço com um sistema desenergizado, que vai ser muito mais rápido, e alimenta essa UTI com um gerador por algum tempo, ou a gente tem que fazer todo um painel alternativo, né, um bypass, para a gente fazer essa manutenção, tá? Então é assim, a instalação elétrica não existe a pessoa falar não pode desligar. Tá? Todas as vezes que se trabalhar com a instalação elétrica energizada, já existe o risco eminente do desligamento, tá? Por curto-circuito. Olha só, aplique como regra, tá? Desenergizar, ressignifica agora. A regra é desenergizar. A exceção é sim o trabalho com o sistema energizado. Faça uma reflexão aí. Como que você vem trabalhando aí? O que você vem aplicando como regra? Há pouco eu citei o rapaz que morreu na residência dele fazendo uma atividade com eletricidade. Será que não podia desenergizar? Será que ele tinha conhecimento técnico? Será que ele aplicou a eliminação do risco? Poderia aplicar? Eu queria te convidar a ressignificar uma outra situação e internalizar essa frase. Não negocie com a possibilidade de se colocar em risco. Quando você internaliza isso, as suas atuações voltadas à segurança, elas mudam. Olha só, nesses bate-papos que eu tenho com os profissionais da área de eletricidade, eu costumo dizer para eles o seguinte, olha, você só dá para a pessoa que você mais ama aquilo que você tem. Vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui. Você é procurado por seu filho, ou por sua mãe, ou seu irmão, uma pessoa que você ama muito. E essa pessoa te pede um quantitativo em dinheiro. Fala, olha, você poderia me dar um quantitativo em dinheiro? E eu preciso agora, nesse momento. Vamos simbolicamente dizer que seria 50 reais. Eu preciso de 50 reais agora. Você pode me dar? Se você não tiver 50 reais com você, tem como você dar 50 reais para a pessoa? Aquela pessoa que você mais ama, que ali está te pedindo aquele valor? Sem você ter? Não tem como. E a relação que eu faço com essa situação é que você só dá aquilo que você tem. Isso representa dizer que você só dá amor se você tiver amor por você. Você só dá amor para a pessoa que você mais ama se você se amar primeiro. Você só dá cuidado, aliás, você só cuida da pessoa que você mais ama, do seu filho, da sua mãe, do seu irmão, seja lá quem for a pessoa que você mais ama, sua namorada e etc. Você só cuida dela se você primeiro, amigão, cuidar de você. Você só dá aquilo que você tem. E aí é que eu te convido. A partir de agora você olha, eu não negocio com a possibilidade de me colocar em risco. Eu não negocio. E é importante você entender que quando você internaliza isso, porque, na verdade, se você parar para pensar, você tem situações que você não negocia. Busca na sua memória aí. Tem algumas coisas na sua vida que você, opa, peraí, meu amigo, isso aí não aceito. Eu não negocio com a possibilidade de, por exemplo, tem pessoas que fazem
fazem isso com um empréstimo de alguma coisa que ele gosta muito. O carro, por exemplo. Ah, meu amigo, eu não. Às vezes pessoas próximas até pedem: "Ô, você pode me emprestar o seu carro? Pode me emprestar aquela ferramenta, aquilo?" Não, meu amigo, não negocio com essa coisa. Não, não empresto de jeito nenhum. Porque você não negocia com a possibilidade de emprestar. Assim é a questão de segurança. Segurança é algo que faz parte do serviço. Muitas pessoas dizem, inclusive, é muito comum você ouvir, e eu quero te dizer isso, você vai ouvir em treinamentos, ou já ouviu em treinamentos assim, segurança vem em primeiro lugar. Não. Quem vem em primeiro lugar, eu vou dizer uma coisa para você. Quem vem em primeiro lugar é o serviço. Primeiro lugar é o serviço. Todo profissional de segurança que você procurar, segurança do trabalho, você procurar e falar assim: meu amigo, eu preciso que você pense em segurança para uma determinada atividade. Esse profissional vai virar para você e vai falar assim: qual serviço você vai fazer? E se você disser para ele: olha, não tem serviço para realizar, ele vai falar para você: olha, então não sei o que pensar em segurança, porque não sei o que você vai fazer. Percebe? Primeiro vem o serviço, depois segurança. Segurança faz parte, você pensar na sua segurança faz parte do serviço e não é menos importante. O que tem que ser internalizado é que todas as vezes que nós se deparamos com um serviço, nós temos que pensar em segurança. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu preciso pensar no serviço, sim. Eu só vou pensar em segurança se eu tiver o que fazer, se eu tiver o serviço a fazer. Ou se eu tiver algo a fazer. Aliás, segurança, ela tem que ser pensada e aplicada em todos os ambientes, em todos os momentos da nossa vida. Tudo que nós formos fazer, nós temos que automaticamente pensar: poxa, é seguro para mim? E, de certa forma, nós pensamos nisso. A grande verdade é que, de certa forma, nós pensamos. Tá? Não, quando não deixamos o nosso filho ou os nossos filhos ou alguém que nós amamos, não deixamos ele fazer uma determinada coisa ou uma determinada, se envolver numa determinada brincadeira, esporte, algo assim, com receio de um acidente, algo do tipo, pensando em segurança da pessoa. Mas voltando para a nossa questão aqui, é muito importante falarmos que temos que pensar em segurança todas as vezes que eu ou você formos se envolver em algum tipo de serviço. Principalmente com eletricidade, envolvendo instalações elétricas, tá? Então, olha só. Aqui, ó. Essa frasezinha aqui, ó. Não pode desligar. Não combina, né, com os trabalhos em instalações elétricas, porque qualquer curto desligará o sistema na melhor das hipóteses. Então, é isso aí, tá bom? Tem um vídeo bem interessante. Eu recebi esse vídeo e eu recebi esse vídeo com essa frase abaixo aí, ó. Não é porque deu certo que eu vou continuar fazendo errado, tá? Só que antes de ver o vídeo, eu queria fazer uma pergunta para você, como profissional da área de eletricidade. Você alguma vez já trocou na sua residência um chuveiro sem desligar o disjuntor de alimentação elétrica? Com aquela fiação energizada? Busca aí. Responda para você mesmo se você já fez isso. Olha, em todos os treinamentos de NR10 que eu ministrei, e não foram poucos, em todos que eu fiz essa pergunta, pelo menos 2 pessoas se manifestaram dizendo que fizeram isso. E meu objetivo aqui
de maneira nenhuma te julgar e dizer, poxa, você está errado e tal, enfim. O que eu quero que você faça hoje, com essa pergunta, né? Responda internamente se você já fez isso alguma vez. Mas eu quero que você hoje se ressignifique. Trabalhe com eletricidade. Ressignifique aplicando o que a NR10 delibera como regra. Tá aqui, ó. Você ressignificar a regra. A regra para você é desenergizar. E só se não for possível, realmente, se não for possível, eu vou fazer com o sistema energizado. Tá? Vamos ao vídeo aqui. Vou pausar o vídeo. Opa, pausei aqui. Deixa eu voltar. Eu vou voltar o vídeo aqui para me interagir com você. Eu vou voltar aqui. Isso, opa. Aí, beleza. Pausei o vídeo, voltei, vou colocar minha imagem aqui, que eu vou tirar a minha imagem e deixar só o vídeo. Mas antes comentar que aqui, deixa eu ver, peraí. Aí, vou pausar. Opa, pausei. Bom, o que se vê numa imagem é um cachorrinho pequeno, ele ali assustando um jacaré. Não é muito comum isso, né? Não é muito, eu diria o seguinte, não é muito correto. É no mínimo estranho, né? Mas vamos lá. Opa, vamos ver esse vídeo mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez, hein? É isso aí. É isso aí. Quando eu recebi esse vídeo, gente, eu recebi esse vídeo aqui com essa frase, olha, não é porque deu certo que eu vou continuar fazendo errado. Então, o cachorrinho, a primeira vez lá, teve êxito, né? Total, foi lá e colocou o jacarezinho para correr. O jacarezinho, não, jacarezão, né? Colocou o jacaré para correr. Na segunda vez também ele coloca o jacaré para correr, né? Sem nenhum tipo de problema. E na terceira vez teve um imprevisto, né? Ou era previsto aquilo? Existia possibilidade do jacaré fazer aquilo com aquele cachorro? Morder ele, atacar aquele cachorro? Em algum momento, será se alguém pensou na segurança do cachorro ali, considerando, né, as circunstâncias do vídeo? A primeira deu certo, a segunda deu certo,
mas a imagem ela por si só ela diz que não é muito legal, não é uma coisa correta o que estava acontecendo ali, né? Um cachorro colocando um jacaré para correr. Bom, com isso, pessoal, é importante qual a associação com a eletricidade. Gente, a associação é essa. Se você um dia, ou se você trocou algum dia um chuveiro sem desligar o disjuntor, alimentação elétrica, com tudo energizado, se você trocou algum dia uma tomada, instalou uma lâmpada, seja lá qual foi a atividade que você fez, com o sistema todo energizado, e ali só tomando cuidado para não encostar um fio no outro e tal, e etc. Não, estou usando aqui, não vou encostar um fio, não vou colocar a mão no fio aqui, não estou com o pé no chão e tal. Se você alguma vez atuou assim, olha, eu te digo que essa frase ela se encaixa. Não é porque deu certo, porque que eu vou continuar fazendo errado. Você tem que ressignificar já, tá? Trabalhar em instalações elétricas com a instalação energizada é extremamente perigoso e é um erro trabalhar sem pensar em situações aí de segurança. Tanto segurança pessoal como segurança da própria instalação elétrica, porque quando se trabalha com a instalação elétrica energizada, está sendo colocado em risco tanto a instalação elétrica como também o profissional. Então, às vezes, você, ou eu, ou o profissional, até toma medidas de segurança pessoais, do ponto de vista de usar uma luva isolante, usar uma máscara protetora e uma roupa protetora, mas ali a instalação elétrica está em risco. Porque se tiver um curto, e dependendo do curto elétrico, você pode deteriorar o painel inteiro, a fiação inteira da rede, e dependendo da gravidade, obviamente, das circunstâncias. Então a regra é para proteger tanto a instalação como principalmente a pessoa, para você ter cuidado com você mesmo, porque você só cuida de quem você ama se você cuidar de você primeiro. A gente viu isso. A regra tá aqui, ó, escrito aqui para você. A regra é desenergizar. A exceção é trabalhar com o sistema energizado. E quando se optar por trabalhar com o sistema energizado, tem que se optar em medidas de segurança, tanto para a instalação como para a pessoa. Ok? Vamos lá, gente, dando seguimento aqui. Percepção geral de risco. Vamos lá. Percepção, olha só. Como está a nossa percepção geral de risco quando se fala em trabalho com instalações elétricas? Eu estou pensando nisso? Amigão, você está pensando nisso? Você está pensando nas situações envolvendo riscos quando se fala aí em trabalho com eletricidade? Beleza. Vamos ver um videozinho aí, ó, sobre essa temática. Quando eu recebi o convite, eu fiquei imaginando que seria esse encontro, né? Você está sabendo que você foi convidado para fazer um vídeo institucional da empresa, e lá você vai encontrar com outras pessoas de outras regionais, né? Eu não imaginava o que ia ter.
5 anos de idade. O moleque era um pouquinho levado, fazia algumas artes, teimava um bocado. E aí um dia que eu tive a brilhante ideia de pegar o pegar um guarda-chuva, subir no telhado. Aí eu pulei do telhado. Minha sorte é que tinha areia de construção embaixo. Apontava muito, dava muito trabalho para minha mãe. A minha mãe era enfermeira, então ela só vivia costurando. E nadei. Aí subiu em cima do caminhão sozinho. E comecei a escutar uma pedra batendo no caminhão. Aí quando eu vi um coleguinha meu com a tiradeira, né? Tacando a pedra, tentando me acertar em cima do caminhão. Aí saí correndo na carroceria e fui pular da carroceria no chão. Eu botei a mão e quebrei o braço. Eu quase perdi o Pedro. Eu vi o quanto é importante a gente ter o devido cuidado, fazer as coisas pensando em algo que possa acontecer. Não tem nada mais importante do que você sair da sua casa e seus filhos estarem dormindo, mas quando você chegar em casa, naquele horário que é determinado, vem primeiro, se você tiver o seu cachorrinho, chega mais rápido, né? Em seguida vem a menorzinha, que ela quer chegar primeiro que os maiores. Vem o filho, a filha, por fim a esposa, mas não menos importante. Eu tenho 43 anos. Eu sou casado. E eu sou esse rapaz que vocês estão vendo aqui na foto. A gente, quando é criança, a gente não tem realmente a real percepção do perigo. Porque é ao contrário de um adulto, que ele só se coloca em risco porque quer. Aí eu tinha 6 anos de idade e acabei brincando com álcool. Antigamente vendia aqueles laboratórios assim, de brinquedo. E eu era louco por aquela brincadeira. E eu me achava um cientista maluco, né? Então eu queria fazer experiências, fazer brincadeiras. E numa delas eu acabei, pela falta de consciência do que estava fazendo, eu estava sozinho em casa, minha mãe estava na casa da vizinha em frente, e acabei brincando com álcool. Nessa minha brincadeira com álcool, minha mão derrubou a garrafa de álcool e eu me queimei. Eu fiquei no hospital do Andaraí durante 1 ano e 3 dias. Eu tinha passado por 6 paradas cardíacas, desde o momento que eu fui internado aos primeiros 15, 20 dias. Você, quando está dentro de uma área de setor queimados, principalmente por ser criança, nenhum equipamento lá dentro pode apresentar reflexo. Você não se veja. Lá dentro não tem espelho, lá dentro não tem reflexo. Eu pego meus braços colados, meu pescoço e meu queixo colado, minhas duas mãos tortas dessa maneira. E eu falava assim para as pessoas. Por cerca de 1 mês eu fiquei sem enxergar, totalmente sem enxergar e sem poder falar. Então imagina com uma criança de 6 anos, eu não via e não falava. E só na boca e nos olhos eu fui operado 8 vezes. Uma delas, vocês viram aqui, já fora do hospital, foi a última cirurgia na qual eles realmente conseguiram fazer com que eu voltasse a enxergar. Eu tinha que lidar com a vida, novamente. Eu estava na escola, eu travei, né? Aquela travada na porta da escola. Minha mãe me pegou pelo braço e falou: entra, porque a sua vida é aí dentro. Naquele dia eu deixei de ser o Caio bagunceiro, que a escola inteira conhecia, para ser o seu Caio queimado.
conhece por causa da queimadura? Evidentemente que sim. É claro que as pessoas me conhecem por causa disso. Família, né, cara? Família. Meu pai era uma voz na escuridão. Meu pai era uma mão na escuridão. E dentro daquela escuridão de quando eu acordava, dentro daquela diversas cirurgias, quando você viu, eu estava com os olhos tapados e a boca tapada. Eu começava a me recuperar da anestesia, quando eu começava a falar no meio daquela escuridão, eu escutava a voz dele: calma, calma, que eu estou aqui. A gente precisa pensar e parar sempre antes de tomar qualquer atitude, seja na nossa vida profissional, seja no dia a dia. Alguém disse que voltar para casa e olhar para os filhos, saber que a gente vai chegar em casa e eles estão nos esperando, é o mais importante de tudo. Mas para que isso aconteça, a gente tem que voltar para casa. É isso aí, né, pessoal? Nós não somos mais crianças. Então, qual a sua percepção geral de risco? O adulto, diferente de uma criança, e o rapaz ele inicia o vídeo e fala sobre isso. Em determinada parte do vídeo ele fala: o adulto ele só se coloca em risco se ele quiser. E por isso a importância de você ressignificar o trabalho com eletricidade. Ele, como regra, tem que ser feito com um sistema desenergizado. E se ele não é feito assim, você está colocando em risco você e a instalação. Eu diria, indo até mais adiante, que seria a instalação ela está errada, né? De alguma forma ela precisa de um retrofit ou de uma rejuvenescimento. Seria uma oportunidade até de negócio. Porque se hoje tem uma determinada instalação elétrica que, por limitação técnica, ela não pode ser desligada, ela precisa ser revisada, reestruturada, né? Precisa reprojetada, digamos assim. Tá bom? Vamos lá. Estamos aí no nosso bate-papo, né? Lembrando, em NR10, olha só, como se proteger? Vamos na NR10. Tá? NR10, item 10.2.1. Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco e de outros riscos adicionais, tá? Mediante técnicas de quê? Análise de risco. Olha só, nós vamos falar sobre técnicas de análise de risco, mas é importantíssimo, tecnicamente, eu como profissional, os profissionais que vão realizar uma atividade em instalação elétrica, inicialmente ali, olha a minha percepção de risco, espera aí. Tem algo aqui que possa resultar em algum acidente? Todas as pessoas envolvidas sabem de fato o que tem que ser feito? Eu estou com todas as ferramentas necessárias? Eu preciso fazer uma análise tanto técnica como o próprio risco pessoal, risco da instalação, etc. Em todos 10.2.8.1, olha isso aí, em todos os serviços de instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente proteção coletiva. Eu tenho que proteger
né? Prioritariamente, eu tenho que adotar o quê? Uma proteção que proteja todos envolvidos, direta e indiretamente, com a atividade, a instalação, a edificação. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente item 10.2.8 da NR10. Aqui, ó. Prioritariamente, eu tenho que aplicar o item 10.2.8, que é o que? A desenergização. E aí, quando as medidas no 10.2.9.1, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes, devem ser adotadas proteção individual. Então, ressignifica agora, tá? Prioritariamente desenergizar, desligar, tá bom? Isso muito importante. Pessoal, muito obrigado. Encerramos a primeira parte aí do nossa capacitação. Um abraço e a próxima parte é normas e regulamentações. Até lá, tá bom? Um abraço.